catequizandos e família, que a paz e a alegria do Senhor esteja no coração de vocês. Hoje no nosso encontro nós vamos falar sobre o Evangelho desse domingo. É Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Vamos pegar a nossa Bíblia? Já pegaram? Ok, eu estou com a minha Bíblia aqui, então vamos. Lembra que domingo passado eu falei com vocês que Mateus é um dos 4 evangelistas do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é do meio final da Bíblia. Então, primeiro nós vamos procurar o livro de Mateus. Então, eu achei aqui, ó. Normalmente aqui em cima está escrito Mateus, o livro. O capítulo é o número maior. Aqui é o capítulo 17, 18, esse é o 19 e aqui é o 20, capítulo 20. E o versículo é o menor número, do 1 ao 16. Vamos lá? Então, é a parábola dos operários da vinha. E Jesus começa contando essa parábola dessa maneira. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Então, Jesus começa contando que essa parábola é como o reino dos céus. E ele começa contando que o pai de família, o dono da vinha, sai para contratar operários. E ele é a pessoa mais importante. Ele tem funcionários, mas em vez dele mandar os funcionários dele para buscar outros trabalhadores para colher a vinha, ele mesmo sai. E ele saiu ao romper da manhã, quer dizer, ao sol nascer, às 6 horas da manhã. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Naquela época, as pessoas que precisavam de emprego, elas ficavam na pracinha da cidade, esperando alguém aparecer para contratá-los. Quando ele chegou lá, ele encontrou alguns homens. E ele combinou com esses homens, 1 denário seria uma moeda, a diária daquele dia. E os trabalhadores foram para a sua vinha, trabalhar às 6 horas da manhã. Cerca de 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Quer dizer, por volta de 9 horas da manhã, ele voltou a essa praça e ele encontrou mais pessoas procurando emprego. E ele levou eles para trabalhar. E disse-lhes: ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Então, os primeiros trabalhadores que ele combinou às 6 da manhã, ele prometeu 1 moeda de prata. Os outros, ele já falou que ia pagar o justo salário, às 9 horas da manhã. À 6ª hora, saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Quer dizer, ele foi lá ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e ele encontrou outros homens procurando emprego nesta praça, e chamou eles para trabalhar, pelo justo salário. E os homens foram. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então: ide, vós também para a minha vinha. Quer dizer, 10ª hora é uma coisa estranha, né? Porque naquela época, os judeus contavam a hora a partir do sol nascer. Então, o sol nasceu às 6 horas, então ele foi às 6, ele foi às 9, ele foi meio-dia, às 3. Quando deu 5 horas da tarde, ele voltou na praça. E ele continuou achando pessoas que estavam procurando emprego para ganhar um dinheiro para poder levar o sustento para a sua casa. Porque ele sabia que esses homens, eles precisavam de trabalhar para levar o sustento. E ele se espantou, 5 horas da tarde, ainda tinha gente lá procurando emprego, e ele perguntou: mas por que vocês não estão trabalhando, estão aqui na praça? E os homens responderam: ninguém nos contratou, o que a gente vai fazer? Aí ele falou: não, vamos trabalhar. Dessa vez, às 5 horas da tarde, ele não cumpriu pagamento nenhum com esses homens. Mas os homens foram assim mesmo. Ao cair da tarde, quer dizer, às 6 horas, então 12 horas depois do que aqueles primeiros homens começaram a trabalhar, o senhor da vinha disse ao seu feitor. O seu feitor era o seu administrador da sua vinha.
era o seu funcionário. Chama os operários e paga-lhes começando pelos últimos, até os primeiros. Vieram aqueles da 1ª hora, aqueles que foram chamados por último, e receberam uma moeda. Chegando a vez dos primeiros, os primeiros achavam, bom, se quem trabalhou 1 hora recebeu uma moeda, a gente que trabalhou 12 horas, a gente vai receber mais. Então eles estavam esperando receber um pagamento muito maior do que aqueles homens que trabalharam por 1 hora. Mas não foi assim. Eles receberam uma moeda. E eles ficaram bravos, eles ficaram tristes, porque eles acharam, viram assim para o patrão e falaram assim, ué, mas a gente trabalhou mais, a gente ficou no sol 12 horas fazendo a colheita da vinha e a gente vai receber a mesma coisa do que esses que chegaram e trabalharam por 1 hora? Isso é injusto. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é injusto também? É engraçado porque nosso primeiro pensamento é de concordar com o funcionário. Poxa, eles trabalharam mais, eles mereciam receber mais. Porque é assim que a gente vive. Quem trabalhou mais merece mais. Nós somos uma sociedade do merecimento. Ganha mais quem merece. Só que a história continua. O Senhor, porém, observou um deles. Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Quer dizer, o patrão chegou para ele e falou assim, ué, mas eu não fiz injustiça. Quando eu chamei você para trabalhar, eu prometi o salário de 1 moeda de prata. E é isso que você está recebendo. Então eu não faço justiça. A gente combinou uma moeda e é uma moeda que eu estou te pagando. E o patrão continua. Toma o que é teu e vá-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Então, quer dizer, essa parábola, como Jesus falou, que é o reino dos céus, o patrão, ele está representando Deus. Deus é o patrão e nos convida a servi-lo. E tem pessoas que escutam o chamado de Deus e respondem desde o início. Só que Deus não desiste, ele continua procurando as pessoas. E eles às vezes recebem um chamado quando é adulto e eles vão trabalhar. E tem pessoas que recebem um chamado e só decidem ir para perto de Jesus quando eles já estão velhinhos. E isso não faz deles menos importantes do que aquela pessoa que começou a servir Jesus desde o início. O patrão dessa vinha, ele sabia que todos os homens tinham que receber um salário para poder levar a comida para sua família, para o sustento da sua família. E ele sabia que se ele pagasse um pouquinho só para aquele último trabalhador, não seria suficiente para ele poder botar comida no prato para sua família. Então ele não achou justo pagar um pouquinho só. Então ele decidiu pagar a mesma coisa que ele tinha prometido para o primeiro, mesmo não tendo combinado com ele o pagamento. E isso é como Deus. Deus olha para a gente e nos dá o que a gente precisa, não o que a gente por merecimento. Então, nessa parábola, Jesus, o que Jesus quer nos ensinar? E é muito engraçado porque essa história foi contada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. E ela é tão importante para o tempo de hoje também. Porque nós pensamos como humanos. E a gente vive numa sociedade de merecimento. Então, aquela pessoa que estuda muito, ela vai ganhar um 10. Mas por que ela ganha um 10? Porque ela mereceu aquele 10. Ela estudou e ganhou a nota mais alta. Um time de futebol ganhou o campeonato, porque ele jogou muito e ele se esforçou muito. Então, ele merece ser o campeão. E é assim que a gente vê o mundo sempre. Aquela pessoa que está na rua, morando em situação pobre, ela merece estar ali porque ela não quis trabalhar, ela não quis estudar.
Só que no reino dos céus não é assim, não é como a gente vive aqui. É diferente, a visão de Jesus é uma visão diferente. Deus não olha com a lógica do merecimento, mas com a lógica da necessidade. Quando ele olha para os seus filhos, e os seus filhos recebem ele como um Salvador, sabem que tem que viver perto de Deus, ele não olha para os seus filhos e fala e vê, você merece o quê? Mas sim, o que essa pessoa precisa. Então, nós temos que aprender também a ser um pouquinho mais como ter essa visão dele, olhar para as pessoas e ver o que as pessoas, não o que as pessoas merecem. Essa pessoa merece ganhar um presente melhor porque ela me deu alguma coisa ou ela fez alguma coisa para mim. Mas a gente precisa olhar para as pessoas e ver o que essa pessoa precisa. Porque aquela pessoa de rua, talvez ela precise de um prato de comida, talvez ela precise de um pouco de uma palavra. Às vezes a gente passa pela rua e alguma pessoa dá bom dia pra gente e a gente passa reto. Não, a gente fala bom dia. E a gente responde porque ela precisa de saber que a gente está enxergando ela. Que a gente sabe que ela está ali e que a gente vai orar por ela. E isso é muito importante. Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente possa dividir com ela. E às vezes a gente não tem, ou a gente está com pressa, mas aí a gente passa e a gente faz uma oração para aquela pessoa. E a gente precisa de ter essa visão. E no final o patrão os funcionários ainda brigaram com o patrão, achando que ele estava injusto. E às vezes a gente acha que a gente pode julgar Deus, né? A gente fica, mas Deus, eu merecia isso, por que você não me deu? E a gente tem que entender que Deus sempre vai nos dar o que a gente precisa. Então nós temos que aprender a fazer a oração, não pedindo a Deus o que a gente merece ou pedindo a Deus o que a gente deseja, mas o que a gente precisa. Porque por mais incrível que pareça, são coisas completamente diferentes do que a gente quer e o que a gente realmente precisa. E a gente tem que aprender a não reclamar com o que Deus nos dá, e sim a agradecer, porque Deus é justo, Deus é bom, e Ele sempre vai dar pra gente o que a gente precisa. Aí você pensa assim, então aquela pessoa que chegar por último, ela vai receber as bênçãos de Deus também, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou responder o chamado de Deus não, vou viver minha vida, vou aproveitar, e quando ficar velhinho, eu escuto o chamado de Deus, aí eu vou para perto de Deus e recebo Deus, né? Fazer o quê? Vou aproveitar. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer mais tarde hoje. A gente tem que lembrar que no Réveillon de 2019 para 2020, estava todo mundo assim. Tchau 2019, vai com Deus, você foi ruim, que venha 2020, bem-vindo 2020. E olha o que 2020 nos trouxe. Uma maneira diferente de viver a vida. A gente aprendeu a dar valor a algumas coisas que às vezes a gente nem dava valor. E está sendo um aprendizado. Então a gente tem que viver a vida hoje. Dar valor hoje. Então a gente tem que viver com Deus e seguir Deus, como a gente está fazendo na catequese, aprendendo sobre as palavras. E o mais importante, dividir com as pessoas que a gente conhece, nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é justo e Deus sempre nos dá o que a gente precisa. Ok? A tarefinha dessa semana. Com vocês aqui, eu deixei o versículo 16 dessa parábola de fora. Então eu vou pedir para vocês escreverem no papel e mandar para mim pelo grupo do WhatsApp. Pode ser no grupo da catequese, pode ser
no privado para mim, não importa, que assim eu dou a presença de que vocês participaram. Combinado? Fiquem com Deus. Tchau.